de me dar a oportunidade de pregar no Congresso dos Senhores, desta honrada igreja. E para isso quero agradecer pastor William, com a sua muito digna esposa, pastora Alcijane. Muito obrigado pelo convite, a receptividade, o carinho. Em vossos nomes, estendo a minha gratidão a todo o ministério, a toda a igreja. Que Deus os recompense por este feito. Como também agradeço ao presbítero Wesley Cruz, presbítero Marcos, representando toda a coordenação e o grupo de senhores. Obrigado, queridos. E quero agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio, que está comigo, se predispôs em meio a muitas atividades, é um grande empresário do nosso estado, e deixou com a família e veio para conhecê-los. Além disso, é um servo, dirige um grande círculo de oração com os irmãos. E a alegria de rever os amigos. Quero citar aqui o nome do João Paulo, suas famílias, para também reverenciar todos os demais amigos, os pastores, pastor Dourado, pastora Débora. Nos nossos nomes, reverencio todos os demais pastores de regiões circunvizinhas, como também de igrejas com a irmã. A todos, que Deus os abençoe. Amém? E digo aos irmãos, sei que a maioria é do Brasil, e quando os irmãos forem ao Brasil, saibam que tem uma família, tem uma igreja em Maceió para recebê-los. As nossas casas vão estar abertas. Só peço que me avise alguns dias antes, por 2 motivos. Primeiro, para que eu não viaje para recebê-los, e segundo, para dar tempo preparar a orquestra da igreja para recebê-los no aeroporto e comprar o tapete vermelho. A região do aeroporto, eu sou o copastor da cidade, nós temos cerca de 6.000 membros, e geralmente, quando a gente recebe os irmãos, o meu pastor, o presidente, disse que, sendo meu amigo, é amigo dele, então vai ser uma alegria recebê-los. Queridos, como há um tema, uma proposta temática, eu quero falar-lhes acerca desta proposta, no objetivo de que, quando terminar este culto, saiamos daqui mais convictos do privilégio que foi nos conquistado e aproveitar este direito de liberdade. Para isso, eu quero ler no livro do Êxodo, capítulo 24, para conciliar ao tema proposto, marcados pelo sangue. Eu quero ler do versículo 4, para não me tornar redundante, e o versículo 12. Eu vou usar o contexto. O versículo 4, eu vou usar a mídia, se possível for. Tem como? Para nós, eu vou usar durante a mensagem, para lermos em uma só versão. Êxodo 24, 4 e depois o 12. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Versículo 12, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Amém? Queridos, com base nesse texto, me permita contextualizar a Bíblia, a cultura e a história, com o objetivo de motivar-nos a esta proposta temática que é o ápice da nossa salvação. Mas antes de ministrar, é uma honra, pastora Jane, lhe conhecer. Nesses 2 dias já ouvi falar tanto da senhora que até eu queria ser também seu genro. Queridos, quando nós lemos o texto, nós estamos diante de uma primeira aliança com o direito de filhos. Uma aliança marcada em tábuas de pedra. Então eu quero pedir a vossa paciência para contextualizar filhos e escravos. Quando nós analisamos a história, os irmãos hão de convir que os 11 primeiros capítulos da Bíblia
em tese, percentualmente falando, ela representa menos de 1% de toda a Bíblia em termos de capítulos. A Bíblia consta 1.189 capítulos, implica-se dizer que estes 11 chegam a menos de 1% de toda a história bíblica. Quando nós debruçamos em termos de versículos, os 11 primeiros capítulos contêm 299 aproximadamente versículos, pois a Bíblia tem 31.100 arredondando versículos. Então também dá menos de 1% da história que nós conhecemos bíblica, falando da criação, do pecado, do recomeço e de uma nova decepção. Então no capítulo 12 começa a história da igreja. Observe que no capítulo 12, todas as famílias da terra, com base naqueles 3 tripés, Sem, Cã e Jafé, estavam afastadas de Deus. Com o advento da confusão da Torre de Babel, eles se espalharam sobre a terra brutamente, sem relacionamento com Deus, separados, sem unidade pessoal e nem divina. Então, ao passar do tempo, então Deus vai criar uma igreja chamada Israel para recuperar todos os perdidos da terra. Então, com base nisso, eu quero que você acompanhe para ver o privilégio que nós temos. Então, no capítulo 12 do Gênesis, os irmãos hão de convir que Deus faz uma proposta a um homem chamado Abrão. Uma proposta inusitada, uma proposta que não era comum, porque não há relacionamento entre o espaço de tempo do capítulo 11 ao 12, entre o ser humano e Deus, nada digno de registro. O capítulo 11 termina com este afastamento. Então, o capítulo 12 vem trazendo uma proposta, não do homem a Deus, mas de Deus ao homem. Então, diz o Senhor a Abraão no capítulo 12. Observem que ele faz uma proposta que na ótica humana era impossível. Na ótica patológica, não tem como conceder permissão para isso. Gênesis, por favor, capítulo 2, versículo 1 ao 3, você vai observar. Então, chamou Deus e disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Gênesis 12. Então, observe que o versículo 1, ele não tem ponto e vírgula. Ele é um ponto, termina o assunto. O assunto terminou, muda o assunto. Então, entre este espaço, houve uma mudança. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ponto. No nosso vocabulário português, o ponto terminou o assunto. Vamos mudar de assunto. Então, observe que aí há um questionamento. Então, na ótica, na razão humana, Abraão vai questionar. Que não era comum uma visão desta. Chega e diz: deixa tudo para uma terra que não sabe nem para onde vai. Ora, se eu hoje estou aqui, pastor William, vocês, se hoje Deus usar um profeta e chegar aqui e dizer que vocês deixem Londres, os que moram aqui, e vão para nem saber onde há, você vai orar, vou orar, vou ver se é Deus. Então, é a razão humana, você vai questionar. Então, Abraão questiona Deus. Aí Deus vem com a motivação para tentar convencê-lo a aceitar a proposta que era inusitada. Olha o que diz o versículo 2, o que Deus responde a Abraão depois das entrelinhas. Versículo 2, por favor. Então Deus vai dizer a Abraão: eu far-te-ei, veja que é motivacional, eu far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então Deus vai motivar Abraão na fraqueza que ele tinha. Qual era a fraqueza dele? Proliferação. A Bíblia diz que Abraão tinha um problema familiar, e um problema que era o ápice da vergonha, era a esterilidade da mulher. Ele não tinha filho, e isto era uma vergonha. Isto fazia o nome dele ser pejorativo. Ele perdia o direito de voz na casa da família, perdia o direito de respeito na família, perdia o direito na sociedade, perdia o direito em todos os conceitos e, para piorar, Sarai, sua mulher,
ia viver o ápice da vergonha. Então, diante da sogra, por exemplo, pastora Jane, Sara não teria mais valor, porque não produz. Se não produz, é uma vergonha. Então, na cultura da época, a pastora Jane todo dia estava na casa de Abraão, como mãe de Abraão, dizendo a Sarai: vai embora, você fez o meu filho passar vergonha, dá lugar a outra para que possa produzir. Então, o ápice da vergonha para a mulher era isso e para o homem. Aí Deus vem e diz que vai tirar esta vergonha dele, vai fazer dele uma grande nação, porque só quando Deus devia fazer uma grande nação, vou te dar filhos e vai prosperar, e vou te fazer famoso, vou engrandecer o teu nome, toda a terra vai ouvir. Então, veja que foi isso que ele motivou Abraão. Porém, no versículo 3, ele diz o objetivo. Ele motiva, faz a proposta, e no versículo 3 ele diz: abençoar-te-ei o que te abençoar, amaldiçoei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o projeto, igreja, para recuperar todas as famílias caídas, afastadas até o capítulo 11. Aí Deus propõe a Abraão, e Abraão aceita e sai sem saber para onde ia, numa esperança de que Deus ia cumprir o que prometeu. Então, se você observar os primeiros capítulos 12 e 13, onde ele chegava fazia um culto, onde ele chegava levantava um altar e adorava. Mas a partir do capítulo 14, já vão passando cerca de 10 anos, e nada de filhos. Para piorar, Ló, que era um seu filho adotivo, porque quando o seu irmão morreu, ele assumiu a paternidade de Ló, então Ló o abandona. Quando termina o capítulo 14, ele está arriscando a própria vida para salvar Ló e a família. Mas quando chega no capítulo 15, a esperança desvanece, porque já estavam 10 anos aproximadamente e nada acontecia. Aí é quando ele volta da guerra, que chega em casa e encontra Sarai desgostosa, murmurando, e com razão. 10 anos se passaram, você salvou Ló, salvou a família dele, e eu continuo na vergonha. Eu acreditei tanto como você, e olhe que Sara tem razão. Sarai está coberta de razão. Aí ele percebe que Sarai tem razão e se enclausura em um ambiente depressivo. Se você analisar o capítulo 2, ele vai desenvolver um período de crise emocional, de uma crise circunstancial tão profunda que ele não tem força nem para botar a cara de fora da tenda. Se você olhar o capítulo 15, precisou Deus descer no céu e nem Deus a princípio conseguiu convencê-lo. Capítulo 15, depois dessas coisas, por favor, de que coisas? Do capítulo 14, que é a guerra. E depois do capítulo 15, versículo 1 por diante, você vai ver que diz a Bíblia, no capítulo 12, 15 do Gênesis, versículo 1. Então, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo o quê? Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então, só neste versículo você já vê que o medo prevalecia. Ele estava com medo tão grande que a esperança da promessa vai sucumbindo, vai embora. Aí Deus vem numa visão e vem dizendo a ele, cara a cara, parecendo a ele: não tenha medo. A promessa está de pé, eu sou o teu escudo, foi eu que te prometi. E a tua recompensa vai ser grande. Mas não consegue motivá-lo. Veja o que o versículo seguinte diz. Versículo 2, por favor. Leiam. Olha a dúvida. Veja que a dúvida, quando Deus disse o teu galardão, foi Deus, não foi profeta, não foi Deus, mas a dúvida estava tão grande e o temor, que ele disse: mas como? Que eu estou sem filho ainda? O que o Senhor prometeu não cumpriu? O único herdeiro que eu tenho na minha casa é o meu empregado Damasceno Eliezer. Aí, versículo 3, a dúvida vem. Versículo 3, disse mais a Abraão: eis que não tens dado semente, e eis que nascido na
a esperança foi embora. Somos seres humanos, você não é o único que quer desistir. Já começou pelo pai da fé, porque o tempo e o silêncio de Deus arranca a nossa esperança, apodrece os nossos ossos. Aí, quando ele desabafa, aí o que é que a Bíblia diz no versículo 4? Este não será o teu herdeiro, mas aquele que sai de ti será gerado. Versículo 5. Ponto. Para aí nos 2 pontos. Então, quer dizer que ele estava trancado na tenda. Levou. Ele não teve força de sair, aí Deus arranca. Olha lá. E o levou. Então Deus arranca ele para fora. E era de dia. Ele arranca só para mostrar que a proposta estava de pé. E diz o que a ele? Agora olha o versículo 12. Olha que coisa linda. Versículo 12, o que é que diz? Ponto, espera aí, pondo-se o sol. Então quer dizer que o sol só se põe à tarde. Então Deus arrancou Abraão da tenda de dia, de manhã. Isso quer dizer de dia, porque para contar estrela de noite qualquer um conta. Mas para ver estrela brilhar de dia e contar, só quem tem promessa garantida. Aí ele diz, sai e conta se pode. Quem tem promessa de Deus pode ver estrela brilhar mais do que o sol. Quando termina o dia, aí ele faz um culto à noite, sacrifica os animais, umas aves, e a Bíblia diz que o fogo cai e Deus renova Abraão. Aí ele vai chegar ao capítulo 16. Quando ele chega na tenda do capítulo 16, só ele foi renovado. Sarai tem uma ideia da Mesopotâmia. A ideia da Mesopotâmia, legalmente falando, pela lei da Mesopotâmia, se uma mulher casou com um homem, na cultura da época, 10 anos ela não conseguiu produzir, ou não gerou, então ela pode pegar a sua escrava e dar ao marido, para o marido ter relacionamento com ela, gerar um filho, e o filho será dela, da patroa. Então observe que quando H entra na história, ela entra no mais baixo nível da sociedade, escrava. É por isso que eu quero que você grave isso. H é um símbolo nosso, gentios. Porque desde o capítulo 12 está separação. Judeus, filhos. Outras nações, escravos, forasteiros, gentios. Então observe que agora só quem vai ter direito às promessas e às alianças são filhos. E vocês sabem melhor do que eu isso, que vivem aqui e muitos, espero que não têm cidadania britânica. Então se você não tem cidadania britânica, dentro de um carinho, você é de fora, forasteiro. Você é escravo. Você não tem direito a que os filhos do país têm. Então, você é escravo. E escravo não tem direitos. O único direito do escravo é sofrer e servir bem. Então, por isso que há separação, judeus e gentios. Gentios, escravo. Judeus, filho. Então, quando H entra na proposta de filho, que só era para Abraão e os seus descendentes, então ela entra como escrava de Sarai. Aí, quando ele chega no capítulo 16, aí ela tem a ideia e Abraão aceita. Tem relação com H e ela concebe. E os historiadores dizem como ela era uma mulher egípcia muito linda. Eu ouvi isso de um arqueólogo egípcio. Eu fiz alguns cursos lá e ele disse, vocês não imaginam a beleza que H tinha. Ela foi tirada do palácio para dar, o rei deu de presente a Sarai, depois daqueles acontecimentos de Abraão. Então,
agora diz a Bíblia no capítulo 16 que quando ela percebe que está grávida, ela esquece que é escrava, que não tem direito, porque se tornou concubina. Aí o capítulo 16 do Gênesis, versículo 8, aí, a partir do capítulo, versículo 5, você vai encontrar, entendeu? Volta para o versículo 5, capítulo 16, versículo 5 ou capítulo por aí. Ora, Sarai, mulher de Abraão, agrava sobre ti, minha serva, pois eu a pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Quando ela se achou, começou a desprezar a Sarai. Aí Sarai vai a Abraão, que pela lei da época era o juiz. Aí ela diz, olha, eu te entreguei minha serva, ela agora está grávida, não quer mais me obedecer, está me obedecendo e a culpa é sua. É mole? Quero que você decida entre mim e ela. Aí o que é que acontece? Aí o que é que Abraão diz no versículo seguinte? Versículo 6, Abraão dá o veredito. Versículo 6, por favor. E disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Segura aí. A palavra aflição, dentro da nossa linguagem portuguesa, é um sentimento de dor contínua, física e moral. Então isso implica dizer, com base no nosso vocabulário, que Sarai tinha direito legal de bater nela, que era escravo da época, e humilhá-la moralmente. E esta moralidade, este desprezo, fez ela fugir. Quando ela foge, com a criança no colo, ela tem um destino. Vou voltar para casa, porque eles estavam indo para Canaã. Vou voltar para casa. E ela pega o deserto. Eu já fiz esse caminho, mas de carro com ar. Fiz mais de uma vez. Aí ela pega voltando para o Egito. Quando ela chega perto do mar, no deserto de Sur, quando ela para beber água, o menino no ventre, olha o que Deus faz. Versículo 8. Leiam, por favor. Versículo 8. Versículo 7 diz que o Senhor, o anjo do Senhor, não foi o anjo do Senhor, o próprio Deus em personificação, ele vem e olhe que ele diz primeiro o nome. Veja que até aqui ela só entra como escrava, como serva, mas Deus já chama pelo nome, Agar, serva de Sarai. Ele não chama primeiro o apelido, porque dentro dela também tinha filho de um Abraão. Aí ele diz, Agar, serva de Sarai, de onde vem? Estou fugindo da minha senhora. Humilha-te e volta, porque este projeto que está no teu ventre é meu também.